Quem que conhece o Complexo do Alemão? Ouviu falar bem ou ouviu falar mal? Quem já ouviu falar? A maioria das vezes de forma bem problemática, né? Então, nesse processo, entre o que ao longo da história foi narrado sobre esse lugar e o que eu, como morador, como pessoa que vive dentro desse lugar, via na rotina do meu dia a dia, tinha um distanciamento muito grande. A imprensa, o rádio, o jornal, sempre que falavam desse lugar, do Complexo do Alemão, falavam apenas por uma ótica de criminalização, uma ótica de compartilhamento daquele lugar como extremamente violento, uma ótica que colocava aquela realidade, aquelas pessoas, a nossa vivência como algo totalmente ruim dentro da realidade do Rio de Janeiro. Só que, por outro lado, não ignorando os fatos e as violências existentes no território, isso nunca foi resumo do que é aquele lugar para quem vive dentro daquele lugar, para os significados, para os sonhos, para as ideias do que é uma favela do Rio de Janeiro. O Complexo do Alemão, ele é a minha grande escola. Eu sou filho do Complexo do Alemão, eu não passei pelo ensino superior, eu costumo dizer que eu sou formado em ruologia, que eu sou pós-doutorado em ciência periférica, e muito disso vem dentro desse lugar e a partir dali com as outras favelas e conexões que eu fui tendo ao longo da minha vida. O Complexo do Alemão é um lugar incrível, é um lugar de pessoas incríveis, é um lugar de muita inteligência, de genialidade, de muita inspiração. Só que a forma como a sociedade resolveu lidar com o Complexo do Alemão, resolveu lidar com as pessoas que vivem naquele lugar, resolveu lidar comigo, com meus filhos, com as pessoas que são minhas amigas, foi a partir dessa ótica da criminalização e da violência. Eu tenho 30 anos. Há 30 anos eu vivo nesse lugar. Há 30 anos, o principal investimento público para o Complexo do Alemão sempre veio pensado a partir da Secretaria de Segurança. Então, quando você compara os investimentos públicos para as favelas, periferias, baixadas do Rio de Janeiro, principalmente as zonas mais periféricas de favela, o gasto com a ideia de segurança, comparado à educação, saúde, saneamento, etc., é muito maior comparado a esses outros. Só que o investimento, na prática, ele é pensado a partir de uma lógica de criminalização, de extrema violência, justificado com uma ideia de guerra às drogas. Então, a estrutura guerra às drogas é a principal política pública para as favelas e periferias, para a realidade do lugar onde eu vivo ao longo dos meus 30 anos, no Complexo do Alemão. Joguei ali no Google um computador diferente para ver o que ia aparecer sobre o Complexo do Alemão, e o que aparece é isso, né? Amenazado sem camisa soltando pipa e tal, e essa ótica do teleférico. É bem curioso quando você pesquisa esse lugar e aparece hoje o teleférico. Antes aparecia muitos corpos, agora equilibra um pouco melhor a quantidade de imagem a partir da pesquisa da onde a gente está fazendo do que reflete aquele lugar. Mas, por exemplo, é uma imagem muito simbólica para nós do Complexo do Alemão também, porque antes de 2010, uma data muito marcante para a realidade que eu vivo, antes de 2010, de 2010 para trás, o Complexo do Alemão ele era amplamente vendido nesse cenário. Um dos piores lugares da América Latina, do Brasil, do Rio de Janeiro, não entrem. QG de certa facção criminosa, se você vai entrar, você vai morrer. Não empreguem quem vem desse lugar, tenha cuidado, fique com o alerta ligado quando vai ao Complexo do Alemão. 2010 para trás. Em 2010, de 2010 em diante, muda-se a narrativa. Começa a se dizer que haverão novos investimentos no Complexo do Alemão, que o problema da violência será resolvido, vamos investir dinheiro, injetar grana, construir sonhos, perspectivas, futuros e tornar isso realidade. Só que na prática, a genialidade da questão foi pensar mais uma vez a favela a partir do campo da segurança pública. Então, nesse cenário, cria-se uma coisa que muitos de vocês devem conhecer, chamada UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Um nome grande, um nome composto, uma abreviação, né? UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Uma venda de novos tempos, só que pensada a partir da Secretaria de Segurança. Aí é muito curioso, né? Porque o discurso de ampla mudança sobre aquela realidade, na prática, pra gente que vive dentro daquele território, o impacto direto na rotina do nosso dia a dia foi a militarização da vida cotidiana. Uma espécie de AI-5 local, de controle da liberdade daquele lugar a partir da militarização dos nossos corpos, do nosso território. Isso justificado com a lógica dos mega eventos
que se aproximavam nos anos seguintes. Então, fez-se um cinturão militarizado da juventude negra periférica e favelada, enquanto vendia para o mundo que agora o Rio de Janeiro era seguro, porque havia a UPP, havia o cinturão militarizado controlando aqueles corpos que na construção racista e desigual dessa sociedade são quem ofereceria perigo aos eventos, aos turistas, a previsão de construção de futuro para um novo Rio de Janeiro, de governos e empresários que, não curiosamente, estão todos presos hoje. Então, vir essa imagem como resumo do Complexo do Alemão, nessa pesquisa que eu fiz aqui, foi muito curiosa, porque o teleférico do Alemão, não sei quem sabe, sobre ele, nos esquemas do Cabral, vazou que há um desvio de dinheiro público, salvo engano, de 182 milhões de reais. Fora os gastos, o que há de desvio bruto de 182 milhões de reais. E faz aproximadamente 2 anos que o teleférico não funciona mais. O teleférico do Complexo do Alemão está totalmente desativado. Parte dele, algumas estações inclusive, estão caindo, estão afundando no terreno. Então tem toda uma perspectiva de futuras crises por conta dessa estrutura absurda. Porém, ao mesmo tempo, quando ele estava em plena funcionalidade, haviam certas curiosidades sobre esse lugar, porque cada uma das várias estações de teleférico, ele é totalmente estruturado, a sua estrutura ela é muito potente, tem salas com ar-condicionados, com bebedouros e etc. Mas nós, moradores e moradoras do Complexo do Alemão, dificilmente conseguíamos acessar esse espaço. Apesar de o Complexo do Alemão ele tem muita coisa acontecendo, ele tem muita vida, projetos de todos os tipos, de luta a criança, a futebol, a tecnologia, só que a maioria desses projetos eles nunca conseguiram acessar aquela estrutura. Porque quando você pedia para usar uma sala, tal secretaria dizia que era da outra. Você ia pedir a outra, essa dizia que era de uma terceira. E você nunca conseguia sair desse limbo, desse fluxo absurdo de como é que eu acesso esse espaço que em tese é construído para ser público. Só que, além de não conseguir acessar, cada uma das estações, obviamente, tinha segurança privada. E na frente das estações, uma base da UPP, que é esse pontinho branco e azul aqui na imagem. Todas construídas no molde pensado dentro das empresas EBX, do Ike Batista. Ou seja, a militarização da vida cotidiana, a não garantia de acesso a esse espaço e a segurança pública, que até então eu não sei o quão pública realmente é essa estrutura, bem colada ao teleférico para garantir um controle daquela população a partir do alto, porque todas as UPPs, as bases ficam no alto, centro, e também para estar protegendo aquele espaço público-privado que era o teleférico do Complexo do Alemão. E aí quando acabam os mega eventos, passado Copa do Mundo e Olimpíadas, uma semana depois, talvez até menos, posso estar enganado, eu não tenho a certeza sobre esse fato, mas na linha do tempo de uma semana, foi desligado o teleférico do Complexo do Alemão, mostrando como em momento nenhum a construção dessa estrutura foi para ser uma melhoria para a mobilidade urbana daquele lugar. Foi para ser algo utilizado amplamente por as pessoas que vivem naquele espaço. É simplesmente uma obra que você vê da linha vermelha da Avenida Brasil, da linha amarela, quando está chegando no Santos Dumont, no Galeão, você consegue apontar e você vai ver, nossa, olha ali o Complexo do Alemão, com aquele elefante branco em cima. E eu estou contando essa historinha porque esses 2 trabalhos que eu vou falar hoje, eu vou falar muito sobre o Papo Reto e um pouquinho do Movimentos, que são 2 coletivos que eu estou envolvido com a coordenação atualmente, eles surgem nesse processo, no processo das crises, onde de fora para dentro, mais uma vez, se tenta construir uma outra narrativa sobre o alemão, sem a nossa presença, o nosso corpo, a nossa voz dentro desse espaço de construção, e apresentando um monte de soluções que não passavam também da militarização e, mais uma vez, o controle de quem vive naquela realidade. Então, o Complexo do Alemão, quando ele começou a ser ocupado pela UPP, quando começou a ser construído o teleférico, várias microlutas foram acontecendo naquele território, porque muitas famílias foram realocadas, tiveram que vender as suas casas para construir essa estrutura, muitas delas tinham uma parceria com o programa de aceleração do crescimento para ganharem os seus apartamentos, só que esses apartamentos eram muito distantes da sua realidade, eram para o lado de Santa Cruz, Campo Grande, criando um distanciamento da sua raiz, da sua conexão familiar, da sua memória afetiva e de pertencimento com um certo espaço. E desde a construção do teleférico até a chegada final da UPP, houveram diferentes tipos de violência.
essa violência de desabrigar pessoas, violência de operações mais violentas, com mais assassinatos, porque precisava se dar resposta ao calendário público-privado de exploração turística da realidade do Rio de Janeiro. E quando passa para o processo dessa construção, 2010 em diante, outras coisas passam a acontecer dentro do Complexo do Alemão, muito num campo de exploração turística, exploração capitalista, mas sem muita distribuição de renda desse capitalismo para as pessoas que vivem dentro daquele lugar. Então, após esse processo da dita pacificação, que na verdade era a ocupação daquele lugar, após isso teve filme, gravação de novela, gravação de série, gravação de clipe, um monte de gente que de 2010 para trás jamais entraria naquele espaço, passou a ir a partir do entendimento de que aqueles corpos estavam controlados porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro estava ocupando aquele lugar. Uma leitura de sociedade onde a polícia, para quem vive naquela região, resume-se em segurança pública e isso está ok. Sem amplos investimentos e a gente lá de dentro sem conseguir acessar aquela estrutura. A questão é, rapidamente essa estrutura da polícia de pacificação, né, a ocupação da polícia militar no Complexo do Alemão, ela por si só começou a ruir, porque além dela não trazer uma perspectiva mais aprofundada do que estava se construindo naquele lugar, a não ser a contenção militarizada dos corpos e nada mais, não havia um plano de outras construções, um plano prático, né? Havia muito discurso da presença de outras secretarias, de outros processos, de outras pessoas, mas não havia a prática era só a polícia. E essa polícia distribuída numa região tão grande como é o Complexo do Alemão, começou a não apenas conflitar com os moradores e moradoras, porque vinham com aquela mentalidade de que agora eu sou o poder nesse lugar. Então a gente viu muitas falas do tipo: nossa, faz anos que eu queria entrar no Complexo do Alemão, de muitos policiais. Foi trazido para essa realidade muito um eu pessoal, de uma construção de individual, mas numa corporação que é muito mostrada como a construção de uma segurança pública que não inclui a nós moradores e moradoras como cidadãos e cidadãs plenas de terem seus direitos assegurados, mas visto como inimigo dessa possível segurança. Nessa construção, muitos policiais chegaram naquele lugar trazendo muito do eu pessoal para a prática do que estava se aplicando naquele momento. Então a gente viu muitos deles conversando: eu sempre quis vir para dentro do Complexo do Alemão e ficar dentro desse lugar, controlar esse espaço, porque fulano que trabalhava comigo foi assassinado num tiroteio aqui. Agora é a nossa vez, agora quem manda aqui somos nós. Então, assim, nunca, em momento algum, houve uma perspectiva de construção da ideia de segurança pública, mas apenas uma alternância de poder de quem controla de forma armada, a partir do poder do fuzil, aquele espaço, quem é o comando da vez. Só que nesse processo, eles começaram a tretar entre eles próprios, porque eram vários comandos de UPP espalhados em cada área da geografia que foi construída. Um comandante queria que fosse de uma área, o comandante queria que fosse de outra, e começaram a microtretar entre si, só que ofereciam para nós a redução de todos os processos de liberdade, de circulação, de convivência, de vivência dentro da realidade da favela. Então, quando chega o UPP no Complexo do Alemão, a primeira coisa que é multiplicada o tempo inteiro é o não. Não pode baile funk, não pode ficar na rua até tarde, não pode andar de moto desse jeito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer esse outro. O não era a regra principal do contato, da chegada, dessa política de segurança para quem vive dentro daquele espaço. E nesse processo começaram a acontecer microviolências. E essas microviolências, eu vou falar dessas microviolências daqui a pouco, porque eu vou contar um pouco da construção do Coletivo Papo Reto e a gente vai conectar isso na sequência. O Coletivo Papo Reto é um coletivo de comunicação independente, direitos humanos, cultura e memória favelada. A gente surgiu no Complexo do Alemão quando, em 2013, a data do surgimento do Papo Reto é de 2013, ele é composto por 8 pessoas que antes disso já tinham anos de caminhada de mediação de conflito, de ativismo por direitos humanos, de estratégias de comunicação. O Coletivo Papo Reto é um combo de pessoas que já vinham de um ativismo individual. E no auge de 2013, no Complexo do Alemão, fortes chuvas fizeram muitas dessas casas desabarem. Foi um período muito crítico no Complexo do Alemão, onde diversas famílias, centenas de famílias ficaram desabrigadas por conta das fortes chuvas, e a maioria delas em áreas onde houveram as ações de intervenção para construir a estrutura do teleférico. Os solos que foram muito movimentados para a instalação de pilastre, etc. Quando essas famílias ficaram desabrigadas,
todo mundo que desenvolvia alguma atividade social no Complexo do Alemão, as ONGs, os INGs, né, os indivíduos não governamentais, produtoras, mediadores de conflito, todo mundo que fazia algum trabalho social no Complexo do Alemão se uniu e pensamos, mano, como é que a gente vai ajudar essa quantidade de pessoas diversas que estão sem moradia, estão sem nada, o pouco que tinha foi destruído. Então a gente se organizou em vários grupos, dividimos essas pessoas em 2 grupos que seriam ajudados a partir dessa rede de pessoas diversas e colocamos parte desse grupo na Vila Olímpica e parte desse grupo em uma estação de teleférico que é a Fazendinha. A partir disso, a gente se juntou, quem trampava com comunicação, e pensou como é que a gente vai dar visibilidade ao que está acontecendo no Complexo do Alemão. Isso é final de 2013. O meio de 2013 a gente lembra bem o que estava acontecendo no Brasil. Grandes protestos, manifestações, etc. Comunicações como trabalhos como o da Mídia Ninja crescendo ainda mais no Brasil e outros grupos de comunicadores e comunicadores independentes. O que a gente fez foi, no processo dessa chuva, usar também a onda que estava tendo, principalmente no Twitter, para tentar denunciar a gravidade do fato que estava acontecendo no Complexo do Alemão. Então o que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou todo mundo que trampava com comunicação e tinha uma rede e falou, vamos fazer um tuitaço. Vamos tentar dar visibilidade ao que está acontecendo no Complexo do Alemão a partir do Twitter. E a gente criou uma tag, que eu não lembro qual é na época, mas era tipo, deslizamentos no Complexo do Alemão e... Era a tag. E aí a gente marcava várias empresas que atuavam no Complexo do Alemão. Porque, curiosamente, cada uma das 6 estações de teleférico do Complexo do Alemão, no auge do seu funcionamento, 2013, 2014, elas eram... tinha um esquema, apesar de ser construído com dinheiro público, né, e ser pouca participação privada nessa construção público-privada, cada estação tinha o nome de uma empresa privada. Então tinha estação Que Bom, estação TIM, estação sei lá o quê. E as gôndolas, né, como a gente pode ver, essas daqui tá aparecendo mais as vermelhas, mas às vezes eram as azuis e as vermelhas, as da TIM e as da Que Bom. As maiores utilizadoras desse amplo espaço de autodivulgação. E aí a gente começou a taguear essas empresas. Deslizamento no Complexo do Alemão e a Que Bom, que está aqui em cima das nossas cabeças, no teleférico, para cima e para baixo, explorando a imagem desse lugar, ainda não ajudou com nada. Deslizamento no Complexo do Alemão e a TIM e tal. E a gente começou a marcar essas empresas, mobilizar pessoas, pedir um amplo compartilhamento. E aí isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, de uma forma que a gente conseguiu que essas empresas se posicionassem. Muitas delas doaram cesta básica, ajudaram a mobilizar doações diversas para as pessoas que ficaram sem moradia e etc. E a Que Bom ajudou também, só mandou sorvete, mas tipo, tinha criança pra caralho, então acabou sendo uma pequena distração. Mas a questão é, isso cresceu de uma forma que não impactou apenas nessas empresas, mobilizou o poder político daquela região. Então em pouco tempo começou a chegar um monte de político diferente, que a gente automaticamente se blindou e foi vendo quem era quem, porque literalmente chegou muita gente, a gente nem sabia se realmente você é um político, se não é, de onde você é, quem é você. Começamos a fazer uma triagem de pessoas e a mobilização foi tão forte que a gente não só conseguiu doação, uma quantidade de doação potente pro Complexo do Alemão, como a gente distribuiu para outras áreas do Rio de Janeiro e mandou um caminhão de doações para Minas Gerais, que também tinha passado por uma situação de fortes chuvas e problemas similares ao nosso. E no final disso tudo, a mobilização e a estratégia de comunicação foi tão potente que a gente conseguiu alguém, representante do governo federal, e a gente conseguiu que cada uma daquelas famílias, cada pessoa daquelas famílias recebesse um apartamento do Minha Casa Minha Vida na obra que estava sendo construída para a área do Complexo do Alemão. Então, a gente denunciou o processo, a gente constrangeu as empresas a ponto delas participarem e a gente conseguiu que o governo federal chegasse ao Complexo do Alemão, aceitasse todo o nosso mapeamento detalhado que a gente fez de cadastramento de família, de endereço de onde morava, do que tinha, do que perdeu, de quais benefícios tinham. Criamos aquele banco de dados potente e isso foi a principal ferramenta para que fosse aceito, para que essas pessoas entrassem no projeto do Minha Casa Minha Vida. E a partir disso, né, todo mundo foi voltando para o seu trabalho e nós, que éramos pessoas sem uma relação institucional ainda, resolvemos continuar essa potência. Tipo, porra, foi muito incrível isso que a gente fez, olha como foi rápido. Em um mês a gente resolveu tanta questão que talvez demorasse anos se ficasse na mão do poder público. Vamos manter essa atividade? Foi aí, nesse processo, que a gente resolve criar um trabalho chamado Coletivo Papo Reto. Papo reto para nós é direto ao ponto, é falar sem vírgula.
É dar o papo do que você está pensando, principalmente quando em relação à forma como a estrutura racista, desigual e violenta olha para a favela, ou a forma como as políticas de violência chegam para nós disfarçadas ou ditas como segurança pública. O Papo Reto ele surgiu no Complexo do Alemão logo nessa sequência. A ideia era mostrar um monte de coisa positiva da favela, mostrar que outras coisas existiam naquele lugar, só que imediatamente a gente foi atropelado pela avalanche daquela estrutura de política pública chamada UPP, a política de segurança que não nos incluiu enquanto cidadãos e cidadãs a serem assegurados. Ou seja, começaram a ter violência entre eles próprios, os batalhões, os comandos de UPP não se entendiam e começamos a receber pequenas denúncias de moradores diversos sobre situações graves que a polícia estava fazendo e que não estava sendo visto. E Papo Reto tem muito desse... É Papo Reto na veia. Porque os nossos desenrolos eles são diretos. Não tem a gente dizer que não existe tráfico, que a gente não conhece pessoas que trabalham com tráfico. Pelo contrário, é dizer, irmão, eu sei que o tráfico existe, eu conheço um monte de gente que está no tráfico. Eu faço um trabalho para que essas pessoas não estejam, mas eu conheço quem está ali, eu conheço quem está preso, eu conheço quem é o dono do morro. Então não tem aquela hipocrisia de dizer, eu moro lá e eu não conheço. Mano, é a realidade não só do Complexo do Alemão, não é minha particularidade, é dessa cidade, é desse estado, é desse país, é de todos nós. Então vamos lidar com isso ao invés de fingir a não existência de algo que é um fato. E aí o Papo Reto trabalha muito nessa linha. E a gente começou a receber denúncias graves no campo da violação de direitos humanos, tais como revista abusiva, homens revistando mulheres, revistas dentro de casa com desaparecimento de pertences de moradores, até questões bobas, mas graves para o contexto da favela, como, por exemplo, a gente recebeu uma denúncia de um grupo de policiais que estava indo todo dia numa senhora que vendia quentinha, trabalhava com almoço, um grupo de policiais, em torno de 8 policiais. Todo mundo pegava comida de graça, todo mundo pegava comida e não queria pagar a tia. E aí, mano, a tia, tá ligado? Veio dar o papo em nós e falando como se fala mesmo na favela sobre quem tá no tráfico, né? A maioria da velha guarda chama as pessoas que estão no varejo das drogas de uns meninos. Aí a tia veio falar com a gente pedindo uma ajuda, falando, a polícia tá fazendo isso. Os meninos várias vezes vêm aqui comprar, paga, deixa pago para as crianças, não me pega a força, e a polícia tá vindo e tá fazendo isso. E aí foi daí para cima. Começaram a surgir coisas mais graves, como por exemplo, a polícia, como estava agora de forma permanente naquele lugar, começou a entender as pessoas que saíam cedo de madrugada para visitar presídio, então começou a identificar quem tinha parente preso, e a partir disso começou a fazer pequenos sequestros relâmpagos para extorsão de algumas pessoas. Então eu descobri que você é irmão de fulano. Só que, mano, tem um caso de um cara que é da igreja que, tipo, tava doido pro irmão dele não fazer o que faz, tava doido pra tirar o irmão dele de onde ele tava, odiava o que o irmão dele tava fazendo, dentro do que ele acredita das suas crenças religiosas, sacou? Ele tava no mundo muito errado, ele não queria salvar só o irmão, queria salvar aquela alma e o nome da família, sacou? E essa pessoa, com essa leitura, porque tinha esse familiar, passou por um processo de sequestro relâmpago, porque a polícia que estava ali na ideia da pacificação estava extorquindo algumas pessoas a partir da identificação de que fulano e ciclano tinha parente de alguém que era envolvido com a hierarquia do varejo das drogas dentro da favela. Nesse processo, a gente começou a se organizar e pensar o que a gente vai fazer para denunciar isso tudo. Só que não foi só a gente que pensou em como a gente vai se organizar para denunciar o que está acontecendo. O tráfico em si, quando a UPP entra, os meninos que estão envolvidos com o varejo das drogas, as pessoas que estão vendendo drogas no Complexo do Alemão, sentem um impacto. Talvez quem não viva no Complexo do Alemão não tenha ideia do que significou a ocupação do Alemão. Mas ali tem um conjunto gigante de 16 favelas, quase 150 mil habitantes, e do lado tem o Complexo da Penha, que também é uma favela gigante da mesma facção do grupo criminoso. Só que o Complexo do Alemão, apesar do seu nome potente, na ideia da guerra das facções criminosas, o Complexo da Penha era aquele lugar de enfrentamento real. O Complexo do Alemão muitas vezes era um lugar tranquilo onde várias lideranças iam, mas o Complexo da Penha que era o poder do enfrentamento bélico de toda essa estrutura. E aí quando o Estado bota todo aquele aparato na rua, né, a nível federal, de tanques blindados, etc., eles dominam o Complexo da Penha, e aí cai na televisão aquela cena famosa de um grupo armado atravessando de uma favela para outra, saindo do Complexo da Penha e surgindo lá perto de onde eu moro, no Complexo do Alemão. Aquilo ali disse muita coisa para toda a estrutura de poder daquele lugar, do poder paralelo daquele lugar.
Por quê? Porque o lugar que era o do enfrentamento era aquele que a gente estava vendo recuando. Então, tipo, se quem é do enfrentamento está recuando, ferrou. Como a gente se reorganiza nessa estrutura? Então, quando a UPP entra de fato no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, muito moleque que está envolvido com o varejo das drogas, primeiro, muita gente sai, mete o pé e fala, mano, acho que acabou, realmente. Muita gente acreditou que era o fim, tá ligado? Até quem estava diretamente envolvida nesse processo, já era, fechou. E tem muita gente que viu de uma outra forma. A gente fez muito trabalho direto de pesquisa com jovens envolvidos com o varejo das drogas, sempre tentando atualizar e entender do porquê ainda, óbvio que a gente sabe, né, mas entender pela voz dessas próprias pessoas, do porquê ainda se mantém esse fluxo de ocupação dos espaços vagos do mercado ilegal das drogas. E aí nesse processo, a gente conversando com algumas pessoas, a gente percebeu que quando no primeiro ano da UPP, o tráfico tinha diminuído a ostentação da arma, mas ainda continuava vendendo o fluxo da droga, porque aí não é só lá, né, no endereço nobre, até aqui dentro da universidade deve ter gente vendendo, então tipo, não é uma particularidade dentro da favela, mas diminui-se a ostentação da arma. E aí a gente começou a conversar com as pessoas, e como é que tá hoje com a UPP dentro da favela, o que que tá acontecendo? E as moleques traziam uma leitura, mano, que não tinha passado pela nossa cabeça, de tipo, ó, até então, agora, como a polícia tá aqui dentro, mano, eu só sei vender droga, não estudei, sei nada, preciso ganhar meu dinheiro. Eu continuo vendendo aqui a droga, só que se a polícia me pegar, ele não vai me matar, porque eu não tô de arma, não ofereço risco, então ele vai me prender, eu já tenho a garantia de que eu não vou ser assassinado, só se tiver muita covardia. E segundo, uma outra facção não vai invadir a favela, então eu também preciso ficar armado. Vou vender, vou fazer meu corre, vou tentar não ser preso e já era. Se eu rodar, eu vou ser preso, não vou ser morto. Tá até mais suave. Olha a leitura que alguns desses jovens trouxeram para nós. Só que essa estrutura foi destruída a partir do primeiro processo que eu contei. Sequestro, extorsão, violação de pessoas, denúncia de estupro, abusos diversos. Então, ao mesmo tempo que nós do Papo Reto também pensamos, como a gente denuncia esse processo, a gente viu muito desses jovens que estavam envolvidos com o varejo das drogas trazer para si um sentimento de guerrilha, de libertação, de heroísmo do lugar da onde você é criado e está passando por uma violência de alguém de fora. Porque o Complexo do Alemão, diferente de pequenas favelas, onde o tempo inteiro tem guerra entre as facções e alterna quem domina aquele lugar, grandes complexos como o Alemão não acontece isso. Então tem um enraizamento muito grande de quem está envolvido com o varejo. Então nessa linha do tempo, os moleques que estavam até então tranquilos começaram a desenterrar as armas, a se rearmar de novo e partir para o enfrentamento direto com a UPP dentro da favela, com esse sentimento de libertação. Vamos liberar a favela e tal, isso e aquilo, aí voltou de uma forma muito pior, a partir dessas duas estruturas se enfrentando, a forma como a violência acontecia naquele lugar. Pós o período de UPP, de 2010 em diante, foi o período ao longo da história do Complexo do Alemão onde mais houveram pessoas atingidas pelas ditas balas perdidas. Então, tipo, é muito curioso como a política de segurança vendida como a grande solução transformadora do nosso Estado é, na prática, a principal ferramenta onde se aumentou a quantidade de pessoas inocentes atingidas pela violência do conflito armado nas periferias, em especial no Complexo do Alemão. Nesse contexto, o Papo Reto precisa entender o que está acontecendo dentro da favela. E a gente se reúne, pensa o que a gente vai fazer, e aí a gente cria uma tecnologia de ponta incrível, mas que todos vocês devem usar, que é um grupo de WhatsApp. A gente cria um grupo de WhatsApp, mas o grupo de WhatsApp ele é muito estratégico. Eu acho que um dia a gente não conseguiria falar de tudo que a gente faz, mas a gente tem um campo muito bom de segurança online, digital, de indivíduos, que eu acho que a gente não vai conseguir abordar aqui. Mas a gente cria um grupo de WhatsApp muito estrategicamente pensado a partir do que as pessoas estavam usando. Tipo, não adianta eu falar pra pessoa, ó, usa tal canal que é mais seguro, usa esse, não usa esse. Mano, é uma massa de pessoas e as pessoas estão no WhatsApp. E o que a gente fez foi o seguinte, vamos criar um grupo de WhatsApp, mas com uma estratégia profunda de utilização desse espaço pra gente construir um monitoramento coletivo do que é o Complexo do Alemão. E o que a gente fez? A gente abriu um primeiro grupo e a gente foi adicionando poucas pessoas. Por quê? Esse grupo ele é criado com uma linha de pensamento. A gente quer ter aqui pessoas do Complexo do Alemão que vivem em diferentes áreas do Complexo do Alemão e que nos ajudem a entender o que está acontecendo na favela. Não só no campo da violência, mas também no campo das coisas positivas, na cultura, nas ideias, o que está acontecendo ao todo na ebulição do que é aquela favela. E aí a gente foi adicionando pessoas que passaram por um processo da gente ter que conhecer ao vivo. Então a gente anunciou, a gente vai criar um grupo para monitorar a favela, um monte de gente quis participar.
Primeiro apareceram mais pesquisadores do que morador, né? Sempre, mó curioso. Mas quando começaram a aparecer os moradores, a gente foi encontrando com todo mundo e falou, o grupo é para isso, é essa estratégia, é esse processo. E a gente foi adicionando ali pessoas que a gente tinha certeza de quem eram e de que sim eram moradoras e moradores do Complexo do Alemão. E a gente foi criando uns grupos. Hoje são 3 grupos. Os 3 grupos, cada um deles tem apenas 80 pessoas. A gente viu que era impossível, mesmo sendo 8 pessoas no Papo Reto, controlar uma dinâmica acima dessa quantidade de pessoas. Então a gente está trabalhando com 3 grupos de 80 pessoas cada. E ao invés de uma pessoa de cada área do Complexo do Alemão, a gente adicionou 2 ou mais de cada uma dessas áreas. Por quê? Porque a gente não só precisava ter uma informação a nível e velocidade quase de que iminente na hora em que o fato aconteceu, mas a gente precisava de uma ferramenta simples de checagem de que aquela informação era verdadeira. Então o grupo, cada um desses grupos tem pessoas, 2 ou mais pessoas de cada uma área do Complexo do Alemão, e em cada um desses grupos não se repetem essas pessoas, porque se em um grupo alguém fala, tá dando tiro na Alvorada, que é uma localidade do Complexo do Alemão, a gente imediatamente checa nos outros, tem alguém na Alvorada, tá dando tiro? Ah, realmente tá dando tiro aqui, nesse lugar. Quando a gente tem um combo de pessoas que confirmam, porra, deu tiro na Alvorada, a gente começou a postar isso no nosso Facebook. E aí, a partir do Facebook, a gente viu um morador ou outro, as pessoas ali comentando, ah, tá dando tiro aí na Alvorada, obrigado por avisar, eu ia passar aí agora com a criança pra ir pra escola, eu ia passar aí agora com o mototáxi. Então a gente viu que, é uma ferramenta, se a gente consegue de fato mobilizar as pessoas a estarem aqui no grupo alimentando de informações de coisas que estejam acontecendo, a gente alia isso a uma postagem no Facebook, o Facebook ele começa a ser acompanhado pelos moradores, a gente só nesse processo único tem uma ferramenta de possível redução de danos de exposição de pessoas em situação de conflito. Então a gente começou a startar muito isso, tá dando tiro, começamos a trabalhar mais com a violência do que com a violência, infelizmente, era o que mais surgia do que ações positivas. Então a gente começou a postar, tá dando tiro em tal localidade, morador comentando isso e aquilo. Um ponto, tem uma ferramenta. A gente sabe quando tá dando tiro e a gente consegue informar algumas pessoas que estão acompanhando a página e cria-se um outro processo de pessoas pedindo para entrar nos grupos do Papo Reto. A partir dessa coalizão de coisas, a gente passa por um segundo estágio de monitoramento de violência no Complexo do Alemão, que é muito importante e que esse só aconteceu no estalo. A gente estava vendo esse canal que a gente tinha criado e de repente a gente percebeu o quanto isso era potente para a nossa realidade, para construir dados sobre a segurança pública que não existem em lugar nenhum das esferas de poder público do Rio de Janeiro, que é, por exemplo, a mesma coisa que a gente estava falando. A gente recebe a informação de que está dando tiro, a gente faz a checagem, isso vira uma postagem, a gente começou a ver isso em médio e longo prazo. Então quando a gente mapeou aquilo em 6 meses, a gente percebeu que a gente tinha um calendário riquíssimo de informação sobre como acontece a violência no Complexo do Alemão. A gente tinha informações de onde deu tiro, que horário aproximadamente deu tiro, se houveram pessoas feridas ou mortas. Os 3 primeiros dados que a gente tinha. Isso era riquíssimo, porque não existe isso sobre o Complexo do Alemão. Uma favela que é tão falada, que é tão conhecida, que é tão posta como violenta, mas não tinha um dado sobre como acontece, o que é essa violência dentro daquele lugar. E aí a gente começou a detalhar o que era essa violência. A maioria delas tinha a ver, obviamente, com a operação policial, porque, como eu falei, lá é uma única facção. Então, o conflito era a partir da operação policial. Só que a gente começou a casar outros dados, como, por exemplo, ver que era comum as operações em horário escolar, ou então em horários que não deveriam acontecer operações policiais. 6, 7 horas da manhã, quando tem um grande fluxo de trabalhadores e estudantes saindo da favela. Meio-dia, grande fluxo de pessoas no almoço, circulando dentro da comunidade. 5 da tarde, galera indo voltando da escola, as crianças dentro da aula. E aí a gente começou a pegar pequenos microdados de informações riquíssimas sobre como a política pública para o preto, para o periférico, para o favelado, sendo pensado a partir da Secretaria de Segurança, que na prática é o Estado nos observando a partir da mira do fuzil de um policial, e isso como resumo de política pública para aquele lugar, conectado com esses horários absurdos, isso virou uma ferramenta potentíssima de dados sobre o Complexo do Alemão que a gente pôde, usar como ferramenta para a disputa de narrativa geral, inclusive dos próprios moradores e moradoras, de mostrar, olha só, em 6 meses houveram tantas operações no Complexo do Alemão, isso aconteceu, tanto tempo que ficou sem aula, o comércio fechado, faltou luz. Tudo começou a surgir pra gente e a gente conseguia mobilizar as pessoas, mas também virar para a instância do poder público, para o batalhão local, para as UPPs da área e perguntar, teve operação seguida uma semana nesse lugar, o que aconteceu?
Por quê? Há registro disso? Só tem foto. Você tá vendo? Tem foto, tem vídeo do caveirão nesse lugar, dos policiais nesse lugar, nesse dia e horário. É registrada essa operação? Ela aconteceu? O que está havendo nesse dia? Então serve como uma ferramenta para pressionar o poder público, a estrutura pública, mas para nós internamente também serviu como um mapa muito potente, porque inicialmente quando se falava que estava dando tiro no Complexo do Alemão, a gente replicava que estava dando tiro no Complexo do Alemão. Tá dando tiro no Complexo do Alemão. Só que depois a gente começou a pensar, caralho, mano, se estiver dando tiro no Complexo do Alemão inteiro, é uma guerra, é uma chacina. Deu ruim. O mundo tá acabando. E aí, com esses dados, a gente começou a perceber que, inclusive, tem áreas do Complexo do Alemão que não dão tiro, que são áreas tranquilas. E que tem outras que são os pontos focais de maior violência das operações policiais e do conflito dos grupos armados ali naquele lugar, nesse enfrentamento. E aí a gente começou, nessa estrutura, disputando narrativa, pressionando o poder público a direcionar nossas ações de ação, cultura, cidadania, reflexão sobre direitos humanos, aproximação de pessoas, mapeando esses lugares mais conflituosos como as áreas cinzas da favela, onde a nossa intervenção era tipo levar a cor dos direitos, do debate, do diálogo, de provocar aquelas pessoas a participarem conosco desse processo. Então, com essa simples estratégia de organizar algo que já está dado, que era um grupo de WhatsApp mais um Facebook, a gente conseguiu criar um banco de dados aprofundado que nunca teve sobre a realidade do Complexo do Alemão. Hoje, essa é uma das ferramentas que o Papo Reto faz, é um dos nossos ganchos de trabalho. Com isso, a gente começou a postar esses processos, mas a violência ainda continuou acontecendo. E o Estado cada vez mais se afastando dessa ideia de política de segurança, focando em outras questões, já estava acontecendo os mega eventos, já não precisava mais manter o investimento, inclusive nos próprios policiais que estavam dentro daquele lugar, nas próprias estruturas onde estavam aqueles policiais, então não se precisou mais manter aquele cuidado, aquela estrutura mínima. Então esses policiais, em certo momento, que antes eram grandes violadores, se dividem em diferentes grupos, então tem uns que assumem essa leitura de amplo violador, é eu que mando mesmo, agora sou eu que estou aqui, não tem Estado, não tem mais nada, eu estou sozinho, eu vou sobreviver, eu vou fazer a sobrevivência a partir da violência, de mostrar que eu que mando, que eu que sou o poder. Mas tiveram outros policiais que resolveram ir para a base e prestar só o horário de serviço, não vou fazer operação, não vou ficar esculachando ninguém, não vou ficar fazendo blitz, irmão, tô aqui fudido, tá ligado? E aí tinham outros que ficavam ainda fora daquelas estruturas construídas pelo EBX, que eram em vários containers que foram espalhados pelo Complexo do Alemão, e os containers totalmente desestruturados. Então muitos deles não tinham banheiro, não tinham onde esquentar comida, não tinha ventilador, um calor do caralho. Então muitos desses policiais, alguns recorreram ao Papo Reto, que antes a gente se enfrentava, ó que doido, para reclamar dos direitos deles. Eu lembro de uma situação muito absurda que eu vivi, que foi uma abordagem, eu tava todo errado, gente. Tava de moto, sem capacete, o policial me abordou, encosta, quero falar contigo. Aí eu falei, irmão, levantei a mão na parede e falei, irmão, mora numa realidade que tem facção, que tem tudo. Aí eu levantei a mão, encostei na parede e falei, irmão, pode falar comigo, mas me revista. Não vou ficar aqui conversando com você, viu? Não é realidade conflituosa, não posso, infelizmente. Não é a realidade que eu vivo, é a realidade que eu tenho. Não posso conversar contigo, me revista e dá o papo. Aí ele foi falando, pô, veja aí que tu fica denunciando vários policiais, olha. Falei, pô, vai dar merda. Pá, isso e aquilo. Aí ele, mas pô, nós estamos abandonados aqui também, mano. Pá, que não sei o que, isso e aquilo. Os caras. Então, aí ele me abordou e falou, ó, eu sei que tem uma ordem aí dentro dos meninos pra não deixar as tiazinhas vender comida pra gente, pra não ir no banheiro. E tipo, mano, mas aqui embaixo nós não estamos fazendo nada com ninguém, estamos fodidos também. E eu sei que se a gente for no banheiro, pode ser que ela arrume problema com o menino que tá mandando na favela. Tem como desenrolar isso pra gente? Ó que doido. Então, tipo, a gente que tava denunciando violência de Estado, fazendo ação direta pra evitar que jovens se envolvam com tráfico dentro da favela, entra num campo de mediação, onde a segurança pública pede ajuda para uma mediação com quem está na ilegalidade daquele processo. Então, tipo assim, e óbvio, a gente desenrolou questões, tipo, mano, deixa o cara ir no banheiro lá da tia, irmão, vai ficar ali, vai pedir reforço, vai virar tiroteio, não é bom pra ninguém. Vamos reduzir os conflitos da parada. Então, tipo assim, vários níveis de desenrolo, com todos os tipos, com todos os lados, tentando sempre evitar a violência direta que acaba vitimando muito mais do que ambos os lados, o morador e a moradora. Que é quem fica sem aula, que é quem fica sem o comércio poder abrir, que é quem fica sem luz. Então a gente começou a mapear todo esse processo. Tem um mapeamento muito triste que a gente fez de um senhor, também na localidade da Alvorada, que foi um espaço durante muito tempo de conflito no Complexo do Alemão,
onde estava tendo muito conflito na área, o transformador foi atingido, mas mesmo que o transformador atingido, sem luz, o conflito ainda durou algum tempo, então não tinha como a Light subir naquele lugar. E aí o senhor, ele é dono de um açougue, que tem ali perto da Praça da Vivi. O senhor é dono de um açougue na Alvorada. Só que o tiro acertou, o conflito acertou o transformador, a Light não conseguiu chegar, ele não conseguiu abrir o açougue dele e a mercadoria que ele tinha caríssima estragou. Pouco tempo depois, quando voltou à luz, quando ele conseguiu acessar aquele lugar, que ele viu toda a mercadoria estragada, ele entrou em desespero porque não vendeu, não tinha como repor, como eu vou comprar mais sobre isso, ele se suicidou. Então, tipo assim, parte do trabalho que a gente tem feito não é apenas a denúncia da violência em si, mas mostrar como essa estrutura, como essa estratégia de lidar com as drogas ou com as favelas, ela assassina as pessoas de várias formas. Para muita gente, o último estágio é a morte, morreu, foi assassinado. Mas a maioria das pessoas são mortos-vivos. A maioria da favela está adoecida. As crianças estão adoecidas, os idosos estão adoecidos, o comércio, está todo mundo surtado. Essa política pública de violência para lidar com a violência não funcionou. Mas é a maior insistência do discurso desse novo governo. E aí a gente tenta disputar a narrativa desse outro processo. No campo da segurança, disputar a narrativa de que, por exemplo, não existe bala perdida. Nós do Coletivo Papo Reto não acreditamos em bala perdida. A gente faz trabalho junto com a imprensa, a gente faz trabalho com grupos de comunicadores para dizer: essa linha de narrativa você não pode trazer mais na televisão. Quando em uma semana várias pessoas são assassinadas em diferentes favelas e você vem na TV e fala: um tiroteio no Complexo do Alemão, outro no Chapadão, outro lá não sei aonde, a pessoa morreu de bala perdida, você está reduzindo o significado do assassinato da juventude negra, periférica e favelada no país. Então a gente não aceita essa ideia de que existe bala perdida, porque isso é a redução do significado do nosso assassinato, que muitas vezes é a principal política pública do país. Ao mesmo tempo que a gente também disputa a narrativa de que não existe a guerra às drogas. Por quê? Como pode ser guerra às drogas se a violência só acontece na favela e a gente vê as drogas em outros lugares? Então, quando a gente constrói uma linha do tempo, é estudo, né? É trabalho, é disputar uma narrativa com dados. Não apenas por disputar, mas tentar apresentar para a sociedade o que a gente está dizendo. E quando você pensa guerra às drogas, quando você costura a linha do tempo do país, a gente passa pela colonização exploradora, passa pelo período de extrema exploração racista, passa pela ditadura, só que hoje, guerra às drogas é a atualização desse processo. A guerra às drogas hoje é a principal ferramenta de manutenção de racismo e desigualdade no nosso país. Porque guerra tem um recorte racial. Guerra é para preto, guerra é para pobre, guerra é para periferia, para favela. Droga está em todos os endereços. Então a gente também não aceita a ideia de que existe uma guerra às drogas. É uma guerra a pessoas específicas. Não é sobre a substância, não é sobre o material, é sobre pessoas. É o valor que essas pessoas têm. É o que significa um moleque na entrada da favela com cigarro de maconha e um moleque aqui na Zona Sul. Então a disputa de narrativa no campo da segurança pública que a gente tem feito é essa. É estudar algumas informações, construir uma linha do tempo e vir pesado. Através da poesia, através das redes sociais, através do meme, através de linguagens que poucas vezes acabaram sendo apropriadas por nós e que a ultradireita se apropriou nos últimos tempos e elegeu governador, elegeu presidência com essa mentalidade absurda. O que a gente tem feito é isso, é tentar focar principalmente na juventude periférica e favelada com conteúdo que seja de educação mesmo, formação de pessoas, a provocar reflexão, não seria formação, mas mais provocar a consciência crítica da juventude periférica e favelada para a gente reorganizar nas estruturas da periferia como centro de tudo isso, do centro do poder, do centro que sustenta essa sociedade, a trazer e aproximar essa juventude a construir sobre a sua realidade em coletividade. Então, para nós não existe bala perdida. Bala perdida é reduzir o significado do assassinato da juventude periférica e favelada. Não existe operação policial, não existe guerra às drogas se a operação policial tem endereço específico. Se o blindado ele vai entrar no endereço específico, se o helicóptero ele vai disparar em endereço específico, e se a dita bala perdida, que é a redução do assassinato do nosso povo, é apenas em lugares específicos. Então a gente está disputando a narrativa nessa linha de, por exemplo, eu sempre topo falar em todos os lugares, independente de quem esteja. Uma vez eu estava sentado com o José Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, durante o período da instalação das IPPs, e aí ele estava falando comigo: mas Santiago, no Complexo do Alemão, tem jovens de AK-47 dando tiro no meu policial.
Isso me preocupa muito. Ele falou, eu falei, caraca, Beltrano, pela primeira vez a gente concorda em alguma coisa. Só que o ponto de vista é diferente. Você se preocupa com o menino de AK-47 atirando no seu policial. Eu me preocupo em saber como tem um menino de AK-47 dentro do complexo do Alemão. Antes de ter um lápis, antes de ter qualquer coisa. Como é que ele está de AK-47? E pior, o AK-47 é um fuzil russo. Esse fuzil para chegar na mão de um moleque dentro da favela, dentro da favela tem. Em várias, um monte. Só que esse fuzil, para chegar ali naquele lugar, ele passou por países, estados, cidades, até parar na mão daquele moleque. Ele só vira um amplo problema real quando ele está na mão daquele moleque. E o mais curioso, o mais absurdo, é que o moleque que está de AK-47 na mão tem menos vivência de mundo do que o fuzil que ele segura. Que rodou por países, estados e cidades, viu gente, passou por vários esquemas, foi trocado por vários dinheiros, até chegar na mão dele que está ali para matar ou morrer. Tá ligado? Então é muito absurda e grave a estrutura que a gente vive no nosso país. E o Papo Reto, ele tenta disputar essa narrativa, mostrar que a favela é potência e não é ali que surge a violência, que a violência é a política pública daquele lugar. É denunciar que no Complexo da Maré, na segunda intervenção ou na primeira intervenção que houve lá, eu não lembro agora, foi gastado R$1 milhão por dia durante a presença do Exército naquele lugar. Eu nunca na minha vida ouvi falar de investimento de R$1 milhão por dia em educação, cultura, saneamento em qualquer favela do Rio de Janeiro ou do Brasil. Mas houve um investimento público na intervenção militar de R$1 milhão por dia para o Exército que ficou mais de um ano dentro da Maré. Isso é muito dinheiro gasto para a construção de nada. Porque não há a nossa voz, não há o nosso corpo, não há a nossa presença que é inteligente, que constrói dados, que cria soluções para si dentro da favela e que, se observadas não sobre a ótica do racismo e da inferiorização, serviriam não apenas para a favela, mas para a cidade, para o estado e para o país, para transformar realidades. Numa cidade que insiste em mandar para nós como principal política pública a violência e ignora que eu estou aqui no Complexo do Alemão conectado com a maioria das periferias do Brasil, que a gente trabalha em rede de verdade, que tem um monte de irmão e irmã que eu nunca vi na vida, mas que a gente se fala todos os dias para compartilhar tecnologia ou de sobrevivência ou de construção de coisas positivas, de publicidade afirmativa dentro daquela realidade. Então o Papo Reto, ele surge nessa linha. Hoje a gente ainda fala muito de violência, porque infelizmente a violência é o que está dado de forma permanente para aquele lugar. A gente discute uma outra política sobre drogas, só que enquanto favelado, periférico, não é primeiramente para discutir o uso das substâncias até então consideradas ilícitas. Isso é a única coisa, a última coisa, quando a gente está discutindo política sobre drogas. A gente usa a ideia de discutir sobre política de drogas porque é o que está lá todo dia como política pública, a guerra às drogas. E a gente discute uma outra política sobre drogas não apenas para falar das substâncias até então consideradas ilícitas, mas para falar sobre direito, sobre vida, sobre estudar e não ter que as crianças saírem correndo da sala de aula para se abrigar no corredor porque o helicóptero está passando dando tiro. É para falar que é inaceitável, que o Rio de Janeiro deveria parar, que o país deveria parar quando uma criança de 8 anos é assassinada pelas costas com tiro de fuzil no Complexo do Alemão, como aconteceu com a Agatha Félix. Que é um absurdo termos 5 crianças assassinadas no Rio de Janeiro, no primeiro ano de um governo que discursa que queria jogar míssil na Cidade de Deus, que autoriza helicópteros a dispararem todos os dias dentro das favelas, e que a gente tem uma potência, gente, a gente é uma força. A Agatha Félix morreu e ela seria criminalizada se não houvesse essa estrutura de monitoramento que não só o Papo Reto, mas a gente também criou dentro daquele lugar, pra gente trocar informação em tempo real. Foi tão duro quando a gente recebeu a notícia da morte da Agatha, porque quem contou para nós foi um tio dela, que é mototaxista. Ele estava no nosso grupo e ele falou, caramba, tá dando tiro na fazendinha. Pouco tempo depois ele fala, caramba, uma criança foi baleada dentro de uma Kombi. Na terceira mensagem ele fala, porra, é a minha sobrinha. E aí, tipo, mano... Então, tipo assim, é absurdo, é surreal, não existe, tá ligado? Não é sobre Lula ou Bolsonaro, não é sobre direita e esquerda, é sobre isso, que não pode existir em momento nenhum. O absurdo do que está dado. E a nossa disputa de narrativa, ela vem nesse processo de mostrar que absurdos que estão colocados como comum não podem ser aceitos. Não só para essa sociedade, mas também para nós. Porque eu vivo numa realidade que me ensina que eu sou menos. Porque eu tenho a violência como política pública. A televisão está falando mal do meu lugar. A gente não tem oportunidade. A gente não acessa a cidade em igualdade, em equidade com todo mundo. Então a gente fica inferiorizado. E quando você vai num lugar
Tipo, a primeira vez que eu fui no centro da cidade, a primeira vez que eu fui no museu, você não sente que aquele lugar é pra você. É estranho, você fica encolhido. E isso é a grande realidade da maioria das crianças, jovens, adultos e até idosos da favela, minha família, que nunca viveram um pouco do que eu tô vivendo hoje porque me envolvi no mundo louco de tentar denunciar esse processo. E aí comecei a ser rotulado, disseram que eu era ativista, disseram que eu era comunicador, começaram a me chamar pra falar. Mas se não fosse esse processo, eu seria mais uma dessas pessoas, não sei se eu estaria vivo. Então a gente disputa essa narrativa de dizer que a favela é potência. Pra mim, de verdade, papo reto, pra mim a favela é a coisa mais importante que tem no Brasil. Eu falo isso o tempo todo, eu repito isso em todo lugar, até já é chato, é manjado. Mas a favela, ela tem aldeia, principalmente favela carioca, ela tem quilombo, ela tem norte, ela tem nordeste. Favela é o resumo do Brasil real. Favela é o resumo do Brasil verdadeiro. É o Brasil profundo que está em todos os espaços. Mas a estrutura de uma bolha que ao longo da história continua no seu privilégio de dinheiro e de poder e que a partir disso guia a construção da sociedade, lida com nós a partir da violência, lida com a gente a partir da violência. O controle violento do que é a potência desse Brasil. Porque se a favela tem um espaço, não é construção de oportunidade. Oportunidade é para um no meio de todos. Eu vejo um, caraca, esse cara é bom, vem, vou te dar uma oportunidade. Estou falando de construir perspectiva. A gente disputa a narrativa para construção de perspectiva, porque perspectiva é para todo mundo. É você chegar na favela e dizer, mano, para criança, você pode ser astronauta, você vai ser atriz, você vai rodar o mundo. E é isso, construir, acreditar. Só que é muito difícil, porque todo dia a gente reinicia e desacredita. Porque você está ensinando, avançando, porra, mataram a Ágata. E aí você tem que explicar pra criança, caralho, que a Agatha morreu. Tá em todo lugar mesmo. Hoje a gente prefere compartilhar do que pensar aquele processo. Papo Reto já foi um dos grupos que nessa rodada do WhatsApp recebia informação, recebia imagem, recebia foto e transformava isso em postagem. E a gente tem erros também nessa caminhada. No passado, a gente com aquele pensamento de, mano, tem que chocar, mostrar o que está acontecendo aqui dentro, a gente já compartilhou foto de corpos sem embaçar a imagem, autoexposição da violência, e a gente teve um caso de fazer esse processo e descobrir que a família daquela pessoa descobriu que ela tinha sido assassinada de forma violenta por uma postagem nossa. Imagina como é que isso foi doloroso. A gente tentando construir transformação dentro da favela e caralho, olha a merda que a gente fez. Desesperador. Então, tipo, a gente foi procurando aperfeiçoar a comunicação que a gente faz. Você não vai ver o Papo Reto postar foto de corpos. A gente vai embaçar a imagem, não vai mostrar o corpo, vai botar o sangue para dizer, mano, é um fato, não tô inventando. Tem uma pessoa morta aqui, tá ligado? Mas com outras formas de disputar essa narrativa, de provocar essa rede, de construir essa resistência. A gente faz 1 milhão de coisas mais. A gente se tornou conhecido no mundo porque nesse processo do enfrentamento da UPP com o tráfico e o aumento das pessoas atingidas por arma de fogo, a gente percebeu que acabou a ideia do lugar seguro dentro da favela. Então antes dava um tiroteio, pô, vamos pro corredor da escola, vamos pra parte da nossa casa que tem mais parede, desce da laje, fica junto. Só que quando começou a ter o conflito, em qualquer hora, em qualquer beco, porque a gente tinha 2 grupos armados circulando e em qualquer momento batendo de frente, isso virando um conflito grave, acabou a ideia de lugar seguro. Então tinha gente morrendo dentro da escola, gente morrendo dentro de casa, gente morrendo dentro da Kombi, gente morrendo dentro de todas as estruturas. Então, Papo Reto, a gente se organiza, aquelas 8 pessoas, e a gente pensa, e a gente divide o grupo em 2. 4 pessoas do grupo vão meio que para uma extrema invisibilização. Não é invisibilização, mas é não exposição, então manter o normal de quem é aquelas pessoas. E parte de nós vai para uma ultravisibilização, que são pessoas como eu, Renato Trajano, Carlos Coutinho e Tainá de Medeiros. A gente vai para uma ampla ultra exposição de imagem num processo de que, quando a gente percebe que não existe mais um lugar seguro, que deu merda, qualquer um de nós pode morrer, a gente decide. Parte do grupo vai pra rua, no meio do tiroteio. Foi como a gente ficou conhecido como maluco. E aí parte do grupo ficava intocado dando suporte e a gente começou a ir pro conflito. Vamos tentar filmar e fotografar quem está assassinando a gente. Porque a gente já tinha certeza, a partir dos relatos e a partir do que a gente via, que a ação da intervenção policial era o que estava provocando a violência dos grupos que estavam cada vez mais atuados. E aí isso virava uma exposição, um conflito muito grande. E aí no primeiro momento que a gente vai pra rua, com o celular, com uma câmera, a gente pegou uma situação muito absurda de policiais agredindo um grupo de jovens que estavam rendidos e algemados para trás, com a mão presa com aqueles lacres de evento, muito agredidos. E a gente filmou e fotografou isso. E a gente também pegou uma situação de assassinato cometido pela polícia, tortura.
E tudo isso a gente trabalhou a melhor forma e foi para a rede social. Só que hoje a gente também tem um trabalho muito profundo de treinamento com ativista. A gente está fazendo muito trabalho no Norte e Nordeste com indígenas, quilombolas e ribeirinhos das nossas tecnologias de segurança. Comunicação segura, segurança de indivíduo, segurança coletiva, segurança de quem está ao redor das pessoas que são ativistas. Hoje a gente tem muito esse trabalho, mas nessa época a gente não tinha. Então a gente pegou essa imagem que a gente fez da extrema violência cometida pela polícia e isso foi para a rede social. Isso foi importante em 2 pontos, mas também muito grave. O primeiro ponto foi, a gente conseguiu mostrar com foto e vídeo o que a gente ao longo da história tentou denunciar por voz, mas não tinha credibilidade, porque a pessoa preta, a pessoa favelada, o jovem periférico denunciando aquilo. E a gente botava toda a estrutura de segurança pública, o PP, governo, empresário, a casa do caralho em xeque, dizendo isso aqui é a política de pacificação que está sendo vendida para o mundo. Só que ao mesmo tempo, isso chamou a atenção desses grupos, policiais milicianos, corruptos, políticos milicianos, e foi quando a gente começou a ser muito ameaçado. Então, tipo, o Carlos Coutinho ele já foi alvejado por munição não letal, a queima-roupa enquanto estava cobrindo um protesto. O policial falou, você é o Carlos Coutinho? Carlos Coutinho, aí ele olhou, aí o policial abriu o fogo nele. A Renata Trajano já sofreu um pequeno sequestro de ficar... A polícia interceptou ela na rua e ficou quase meia hora falando com ela, nós vamos pegar vocês tudo, mano, nós vamos matar você, vamos matar o Raul Santiago, vamos matar o Tainan, vamos matar... Foi falando o nome da galera toda. A polícia já tentou me cercar de várias formas, né? Eu fui um dos pioneiros nessa autoexposição, então tipo, eu fiquei um nome muito rápido conhecido no Complexo do Alemão, então às vezes eu andava pela rua, os grupos de policiais falavam, vou escrever teu nome aqui nessa bala, hein? Aí ficava me zoando assim nesses processos. Aí teve uma época, várias situações que eu vi, uma das mais tensas foi quando um grupo de policiais ficou de tocaia numa área da favela. Eles sabiam que ali tinha uma boca de fumo, que os moleques iam chegar para vender a droga logo cedo, eles ficaram de tocar na noite anterior. Quando os moleques chegaram, eles executaram eles, de cima para baixo, sem chance de resistência, execução. Aí eles desceram carregando esses moleques igual bucha batida, igual eles sempre fazem, só que eles desceram falando o meu nome alto, falando, avisa pro Raul Santiago que quem a gente quiser pegar, a gente pega. E aí, tipo, eles fizeram isso numa região onde eu sou criado, então, tipo, isso rapidamente chegou na minha família, criou toda uma estrutura de desespero com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Foi a primeira vez que eu fui posto em xeque, né? Porque a gente se acha, irmão, eu vou pra cima mesmo, que se foda. Mas quando pegou a minha família, minha avó passando mal, minha mãe surtada, tipo, foi a primeira vez que eu balancei e falei, caraca, mano, e agora? O que eu vou fazer? E junto com isso, nesse mesmo dia que foi um evento de um dia inteiro. Isso foi de manhã. Aí de tarde, outro grupo de policiais foi perto da onde eu moro, conversando alto entre si, dizendo, porra, cadê os traficantes que estavam aqui vendendo? O Raul Santiago falou que se a gente viesse aqui, a gente ia ver eles, pô, pra gente prender eles. Então, tipo, enquanto numa parte da favela eles estavam tacando terror na minha família e nas pessoas próximas, na outra eles queriam me vender como um X9 do tráfico, porque eles sabendo que nessa alta visibilidade que eu tava, eles não poderiam me pegar assim, que obviamente que ia ter sido esse grupo de policiais, e aí tentaram me botar em conflito com o tráfico. E nesse dia eles também foram na minha casa, eu não tava. Aí, tipo, todo o papo reto se estruturou, eu tive que sair de lá, a minha família saiu de lá, a gente ficou quase 2 semanas fora da favela. Só que esse processo do tráfico em si, de falar, porra, cadê os traficantes que estavam aqui, que o Raul falou que se ele tivesse, a gente ia aprender, eu tive que me explicar. E nesse processo de me explicar, enquanto eu estava fora de casa, com a casa largada, outras redes de apoio estavam em conexão com a gente, principalmente um grupo americano, muita gente deve conhecer, chamado Black Lives Matter. Hoje a gente trabalha muito com grupos da América Latina e com Black Lives Matter em 7 estados americanos, construindo estratégia de segurança, monitoramento do circuito de armas no mundo, principalmente no campo da América Latina, estratégia de enfrentamento à violência da polícia, à violência racial. E aí nesse momento a gente estava começando a ter contato com esse grupo e tipo, o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve que... só mais um ponto. Além desse processo de falar que eu tinha denunciado o tráfico, surgiram alguns perfis fakes sobre mim. Então criaram, meu nome é Raul Santiago, aí criaram um perfil fake Raul Roberto, com a minha foto, e começaram a postar fotos de jovens do tráfico no Complexo do Alemão. Tipo, foi uma estratégia pesada. E aí a gente denunciou esse, aí surgiram outros perfis. E aí foram surgindo vários perfis, tinha um monte de perfil montado
o meu nome para tentar me queimar com o tráfico dentro do Complexo do Alemão. E aí, com o Black Lives Matter, nessa conexão, enquanto eu estava escondido, eles acionaram o Facebook lá em Nova York, e aí eles verificaram o meu perfil e a minha página. Minhas redes sociais, elas são todas verificadas, mas elas foram verificadas nesse processo, onde eu estava sendo totalmente perseguido, e aí eu precisava provar que eu era eu para eu ser morto dentro da realidade que eu vivo. E aí verificaram minha página, e aí quando eu voltei pra favela, eu tive que fazer um trabalho sinistro de, em cada liderança do varejo das drogas dentro do Complexo do Alemão, para dizer, ó, esse aqui com esse selo azul sou eu, qualquer outra coisa é falsa. É verificado pelo Facebook, não é oficial. E também dentro do sistema penitenciário, dentro da cadeia, para explicar o que estava acontecendo. Então assim, o Papo Reto é envolvido em muita treta grave. A gente está nesse corre disputando uma outra narrativa de dizer, principalmente, que a favela não é o lugar onde nasce violência. Ela é explorada pela violência de um mercado muito poderoso, que ganha muito dinheiro a partir da violência. Se vende a violência. A violência ela é startada para se vender o medo e depois vender segurança. Eu não sei se todo mundo sabe, mas também é dado público para quem pesquisar, e aí cai muito dentro da tua pesquisa, né? A maioria das empresas de segurança privada do país são de militares do exército, da época da ditadura ainda, ou de policiais alta patente. Em sua maioria brancos, ricos, não é quem vai para a operação e tal, e etc. É um fato. E ao mesmo tempo, cresce muito rápido o mercado da segurança privada no nosso país. Então tudo isso eu acredito muito que está articulado, porque quer acabar com a guerra de drogas não é uma operação na favela, quando já está ali, quando já passou todo o processo, você vai entrar naquele lugar e vai matar ou morrer e isso vai mudar a realidade. Não é dessa forma, é um plano amplo de isso tudo, enquanto você investe naquele lugar em uma outra vertente. Valorizar a educação, valorizar aquelas pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então o Papo Reto está nessa disputa de narrativa. E para fechar tem o Movimentos. O Movimentos é um coletivo só de jovens de várias periferias do Rio de Janeiro, conectadas com jovens do Brasil inteiro, que tem como foco unicamente discutir uma outra política sobre drogas. A gente começou a pesquisar quem discutia política sobre drogas no Brasil e só tinha professor universitário de universidade chique, caríssima, maioria de gente branca, gente com muito dinheiro, médico, etc. E não tinha quem vive a violência da ideia de guerra de drogas com voz nesses espaços. E aí o movimento se organizou nessa estrutura. A gente ficou 2 anos estudando muito, chamando especialista, ativista, entendendo o surgimento da guerra de drogas no mundo, desde Nixon lá nos Estados Unidos até como é agora. A gente ficou numa imersão louca de estudo, virando hacker sobre a ideia, o surgimento da guerra de drogas e de como tudo isso se deu até chegar ao momento atual. E depois a gente construiu isso para a nossa linha de narrativa, para a nossa voz, para as nossas ações. Então a gente tem um trabalho muito forte de comunicação, cultura e educação. A gente tem feito um trabalho muito dentro das escolas públicas que estão no entorno ou dentro das favelas, para falar como a atual política sobre drogas, ou a ideia de guerra de drogas, é essa ferramenta de controle, e mostrando que existem outras formas de lidar com isso, que não o disparo da arma de fogo, o tiro como a política pública oficial, enquanto a gente vai denunciando e trabalhando também as disputas de narrativa sobre como essa estrutura é feita para nos aprisionar e nos violar. Um outro dado, e agora de fato para encerrar e a gente falar, é que tipo o caveirão que é usado dentro das favelas, quem é de favela, né, tá ligado? Favela, que nem o Complexo do Alemão, a maioria é beco, tem poucas ruas principais. Nessas ruas principais é onde estão os comércios, barraca, fruta, tal, etc, vendendo ali na feirinha, carro das pessoas, pertences diversos de rua das pessoas. O blindado, ele tem capacidade de dar tiro em vários ângulos, né? 2 na frente, o giratório em cima, 4 de cada lado, 2 atrás. Uma máquina de guerra. Só que, por incrível que pareça, no coletivo Papo Reto, a maior quantidade de denúncia que a gente recebe sobre a Operação Blindado é de destruição de bens de moradores e moradoras de dentro da favela. Por quê? É um veículo largo, é um veículo blindado, pesado, que quando entra para fazer a operação, passa por cima da moto, bate no carro, derruba a fruteira, derruba o poste, derruba o muro. E a gente trabalha tudo isso como ferramenta para disputa de narrativa. A gente tem feito agora um dossiê, a gente ainda não lançou, isso é novidade, né? A gente está fazendo um dossiê chamado Quem Paga a Conta. O dossiê Quem Paga a Conta, ele está fazendo um mapeamento de todas essas informações de prejuízos diretos que a gente recebeu para apresentar para a sociedade como algumas ferramentas que são ditas para construir segurança pública são, na verdade, a de perpetuação da violência que a gente vive. Em número, em financeiro, dizendo, ó, esse foi o valor do impacto direto na vida dessas pessoas. Foi essa moto, foi esse carro, foi essa geladeira que foi destruída durante um tiroteio, é esse ar-condicionado. O número de quantidade
de dias que as crianças ficaram sem aula, e também uma linha do tempo narrativa muito curiosa e muito absurda, que, por exemplo, quando a gente pega o carro blindado que entra hoje nas favelas do Rio de Janeiro, aquele carro blindado que ficou um vídeo muito famoso entrando no Pantanal, na Cidade de Deus, uma área só de barraco de madeira, e que ele passou destruindo tudo. Aquele veículo blindado, quando você pega a linha do tempo dele para trás, ele é o mesmo veículo blindado usado por Israel para o controle da população palestina. É um veículo de controle da população palestina exportado de Israel para cá. E quando você desce só mais um pouquinho da linha do tempo de Israel-Palestina, quando você vem para trás, é o mesmo modelo inicial dos veículos blindados usados na África durante o Apartheid. Então, ter esse tipo de informação para disputar a narrativa reforça como toda a estrutura é construída para ser uma ferramenta de controle racial e manutenção de desigualdade. E enquanto Papo Reto, enquanto movimentos, a gente está usando de comunicação simples para disputar essa narrativa, para mostrar uma outra perspectiva, para mostrar que morador de favela não é burro, pelo contrário, que a nossa fala, nós que somos moradores de favela, quando a gente for ocupar espaços como esse, a nossa fala nesse lugar, ela não é de depoimento. Muitas vezes chamam a gente para falar em mesa que tem um especialista A, B, não sei o que, e o favelado que veio dar o seu depoimento. Pelo contrário, a nossa fala no campo da segurança pública, na discussão racial, na discussão de violência, é a principal fala científica. A nossa fala não é depoimento, é fala científica. Onde a gente estiver, em todos os lugares, não aceitemos que a nossa fala seja reduzida a depoimento, porque a nossa fala é a fala científica. Todo o resto é pesquisa sobre o que a gente vive, sobre o que a gente constrói, sobre o que a gente aprende no amor e na dor. Então a nossa fala ela é científica. E ao mesmo tempo, não é só isso que a gente faz, é porque é pouco tempo para mostrar ao mundo do que o Papo Reto está envolvido, mas tem muitas coisas boas, tem um núcleo de mulheres do Papo Reto que é potente pra caralho, as manas estão criando uns projetos foda de disputa de narrativa, o que tá em beta agora, evoluindo, é um programa do YouTube chamado Tomara que Caia aquela blusa de mulher, né, porque não tem as alças, pá, e aí é o nome do programa das meninas, Tomara que Caia, discutindo várias questões, o que é ser mulher preta na favela, segurança pública pelo olhar das manas da favela, o que é o Papo Reto, futebol, a porra toda, tá ligado? Tem um monte de coisa incrível que a gente tá fazendo de ação cultural. Quando aconteceu o que aconteceu no início do ano, que ganhou esses políticos, quando a gente viu a zona eleitoral do Complexo do Alemão, a gente viu que quase 65% da favela votou nesse discurso. E aí, a disputa de narrativa, às vezes ela é pro todo, é para fora, mas às vezes ela é também para nós, pro seu pequeno grupo, pro nosso próprio coletivo. Quando a gente viu esse resultado, a gente viu muito político parceiro de esquerda, a elite artista cheia de grana da esquerda que veio pra nós da favela, né, falando, pô, a favela toda votando Bolsonaro, pra que não sei o quê, isso é culpa da favela. Eu, opa, ó o privilégio racista falando, irmão, a culpa não é da favela não, Fred. O favelado sai pra trabalhar cedo, volta tarde. Quando liga a televisão tá o William Vac racista falando piada racista, cometendo crime. O jornal tá falando que o nosso lugar é ruim, a gente não tem educação de qualidade, a gente tem criança morrendo, a gente não tem saúde, a gente não tem nada. E aí aparece um maluco que, diferente de você da esquerda, cirandeira, tá todo dia dentro da favela, seja da igreja, reconhecer a potência do que é a igreja na favela, reconhecer os discursos que estão ali dentro há 100 anos, enquanto a gente está disputando narrativa onde a narrativa já é presente. Então, o que a gente fez enquanto Papo Reto foi se fechar e ver, caraca, nossa narrativa tem alguma coisa errada. E aí a gente abriu esse ano, iniciando um pré-vestibular no Complexo Alemão. A gente nunca tinha trabalhado com pré, a gente botou um pré que tá bombando. A gente voltou a fazer uma série de produção cultural na rua, de conversa, de organizar as pessoas, mano, vamos debater. Coisa grave tá acontecendo agora, com vários manos, com várias manas do funk. O meu mano Renan da Penha que tá preso. Renan da Penha ele tá preso porque é preto, porque é pobre, porque é favelado, ganhando dinheiro sem ter que dar dinheiro pro Estado, organizando pessoas, mobilizando a massa, gerando renda, rodando o mundo. Como é que um cara do funk, do Complexo da Penha, preto, favelado, vai viajar o mundo? Vai ficar tocando nas casas de show chique? É esse o pensamento que tá botando o Renan preso, tá ligado? Porque aquilo lá que passou na televisão, ele foi preso pelo racismo, só que depois foi justificado numa estrutura de sociedade desigual e racista. E aí, para contextualizar que o Renan tem que ficar preso, mostra a imagem dele apertando a mão de um cara de fuzil e beijando a mão daquele cara. Disputa de narrativa no Papo Reto passa pela sinceridade, pelo papo reto real. Aquela cena do Renan apertando a mão de alguém armado, eu faço o tempo inteiro. Eu sou morador de favela, sou produtor cultural.
eu sou ativista. Se eu quero fechar uma rua, se eu quero pegar o nosso grupo aqui agora e ir lá no Complexo do Alemão, dar um rolê na favela, pode ter tiro, pode ter várias tretas, eu tenho que ir na frente, garantir a minha segurança lá no dia a dia de vocês. E isso significa avisar o policial da UPP, significa avisar o cara que é uma liderança assim, querendo essa sociedade ou não. É um fato, não é uma invenção da minha cabeça, não é eu que criei, é um fato dado. Existe em todas as favelas, são milhares, são centenas de pessoas empregadas no varejo ilegal das drogas. E tem seu líder, suas hierarquias, e são um poder naquele lugar. Então se eu quero sair daqui agora com a gente para dar um rolê no Complexo do Alemão, eu vou pegar uma moto e vou 10 minutos na frente avisando esses caras. Falando, irmão, tô vindo com um grupo de pessoas aqui foda, que vai ajudar o morro, que quer conhecer a favela, que quer colocar um projeto aqui dentro, que quer ajudar as crianças, que não quer que elas virem bandido, que não quer que elas virem polícia, que não quer que ela morra. E aí eu vou falar que esse cara, pô, valeu, não tô pedindo, não tem isso, eu tô avisando, irmão, sou ativista, tô disputando narrativa em todos os espaços. E eu tô dando um papo, eu tô vindo com esse grupo, se puder recolher aí a galera, mano, pra não ter nenhuma treta, vai vir com o celular, vai fazer uma selfie, aí amanhã vaza, vocês vão me matar, tá ligado? É papo reto. E aí o cara vai falar, eu vou apertar a mão desse cara, e se alguém tira uma foto pode ser, ver se o seu Renan sou eu. Só que não sou só eu. Trabalhei numa parada chamada Conexão Urbana com a AfroReg, 100 anos, no Complexo do Alemão. Não tinha tido nem as tretas da AfroReg com as favelas. E aí tinha vários shows de gente muito famosa, em várias favelas do Rio de Janeiro. Todos esses artistas, todas essas produtoras, todas essas pessoas que estão o tempo inteiro na televisão, foram cantar e tocar dentro da favela. E as pessoas tiveram segurança, não foi do Estado não, quem fez a segurança do evento é quem está lá vendendo droga, no varejo das drogas. As pessoas tiraram fotos com essas pessoas, apertaram a mão dessas pessoas. Quando se quer gravar uma novela, quando se quer gravar um filme, quando se quer construir um teleférico, o político, o empresário, o artista, todo mundo teve que fazer o mesmo processo que o Renan da Penha, senão não acontece. Não é à toa que o tropa da elite fala, pô, se o Papa quiser subir a favela é isso, tem que ser desenrolado. Ou você vem com a extrema violência ou você vem com o desenrolo. E a maioria veio com o desenrolo. Então todo mundo fez aquele gesto. Então é um absurdo o Renan da Penha estar preso por isso. Yasmin Turbininha sendo chamada, Polivox sendo chamada, agora MC Marcelli. Não estou discutindo se a gente concorda ou não com a letra do funk, eu estou falando que quando é nosso, que é quando é do nosso lugar, a gente tem que brigar entre nós. Mas lá fora não, lá fora a gente vai defender até o final. E é por isso que o Renan tá preso, porque ele é preto, periférico, favelado, fazendo dinheiro, fazendo grana, com funk, com a favela, com proibidão, tá ligado? O racista surta, mano. E o moleque tá preso. Só que o baile dele toca em todo lugar, tá tocando na Globo, tá tocando no Rock in Rio. Então, tipo assim, é inaceitável. Eu acho que a nossa disputa de narrativa, ela vai muito além da comunicação. Antes de ser um comunicador, eu sou um favelado. Quero mudança e eu não quero morrer. Eu tenho meu filho, eu tenho a minha família. Então, tipo assim, a nossa disputa de narrativa é por um acordar coletivo de tipo, não é aceitável. Eu não vou levantar mais e esperar uma outra Agatha morrer, é inaceitável. Eu vou todo dia encher o saco falar da Agatha, falar de quem foi assassinado, falar da liberdade do Renan, porque não pode ter outro Renan, não pode ter outra Agatha. Só que a violência que a gente vive com a narrativa deles, que alimenta a violência em nós e fica replicando na imprensa, nos jornais, nos veículos dele, não nos permitem disputar essa narrativa. Então o que o Papo Reto tem feito é isso, é provocar a reflexão principalmente entre nós, de preto para preto, de pobre para pobre, favelado para favelado, periférico para periférico. Fortalecer em rede para disputar lá fora. O eu multimídia, o nós multimídia. Ao mesmo tempo, tem várias questões que atravessam esse processo. Tudo isso que eu falei para vocês, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter não, mas a maioria da gente que a gente usa, ela tem um dono. E se esse dono resolve tirar isso tudo do ar, parte do nosso braço fica quebrado. O que isso significa? Que a gente ainda está falando de coisas micro, de um processo muito grande. Hoje a gente ainda tem em torno de 13 milhões de pessoas analfabetas no país, se eu não me engano. Só que quando você recorta para o campo do tecnológico, da linguagem algoritma, de quem está produzindo essa tecnologia, é quase a maioria da população negra, periférica e favelada. O mercado do futuro, que já era o agora, a tecnologia de ponta, as crianças ricas estão aprendendo robótica, meu filho está sem professor porque está dando tiro. Então, tipo assim, é disputar uma narrativa que aproxime realidades e construa uma mudança real. E o Papo Reto surge nessa linha. É uma disputa de narrativa no Papo Reto, que é sem massagem, que é pela sobrevivência. E é meio que isso que a gente está fazendo. E acho que é um pouco do que a gente faz. Desculpa aí se eu falei pra caralho, mas vamos junto.
Ser favelado é ser soldado de bandeira nenhuma. Desconfiado dos lados sem temer coisa alguma. Nasceu no meio da guerra, então se acostuma. Vou até o fim, tio, eu sou assim, tio.